No mais profundo dos 9 infernos, o lugar onde apenas os demônios mais poderosos ousam habitar, ocorre uma batalha interminável. Ali, demônio contra demônio, disputam para decidir quem é o mais forte, até que ele finalmente surge. A cena corta. Todos os demônios estão de joelhos diante de uma figura sombria e imponente. O rei demônio, Balak, um demônio de alta posição, o saúda reverentemente e o chama de Lorde. Em tom ansioso, pergunta-lhe como ele pretende partir dali, já que alcançou tudo o que poderia no inferno. Um silêncio toma conta do lugar até que o rei demônio quebra a tensão com um olhar intenso e diz: autoridade do predador. Balak, suando frio, sabe exatamente o que isso significa. Essa habilidade permite ao rei absorver os poderes e a própria essência de qualquer demônio que ele toque. A autoridade é tão esmagadora que já foi o fim dos 7 arquiduques do inferno. Balak pensa consigo mesmo: ele realmente é o pináculo de todos os demônios. Momentos depois, vemos os demônios tremendo de medo, temendo serem devorados. O rei, com uma expressão cansada, rompe o silêncio e murmura: perdi 10.000 anos neste lugar que nunca muda. Dia após dia, só massacre após massacre. Já chega. Descobrimos, então, que o rei demônio se chama Kangol. Balak, em um gesto de lealdade, lhe oferece algo especial. Com voz trêmula, ele diz que preparou um presente, que talvez não esteja à altura dos padrões de Kangol, mas que simboliza a devoção de seus subordinados. Balak revela um presente: a cabeça de Focalor, líder da maior facção dos arquiduques. Mas Kangol, com nojo e desprezo, joga o presente fora. Não quero algo assim nem em 10.000 anos. Prefiro um bom ensopado de quinte. Os demônios, em pânico, ajoelham-se. Balak lamenta que são incapazes de satisfazer o paladar do rei demônio. Kangol suspira e murmura que se ao menos houvesse alguém ali que o agradasse. Nesse momento, surge uma figura sedutora, Lilith, a rainha súcubo, conhecida como a mais bela criatura do inferno. Ela se aproxima de Kangol e o provoca, dizendo que entregar-lhe o coração deveria ser suficiente. Kangol, porém, recua, exasperado. A súcubo, famosa por drenar a energia dos homens, é, na verdade, terrivelmente feia. Ele a repele, admitindo que não suporta mais aquilo. Na verdade, ela faz até Balak parecer fofinho. E enquanto ele reflete, pensa que a aparência pode não ser tudo no amor, mas aquilo já era extremo demais. Determinado, Kangol anuncia que precisa retornar à Terra. Balak e Lilith, desesperados, tentam persuadi-lo, mas ele mantém a firmeza que sustentou por 10.000 anos. Todas as preparações estavam concluídas, e após derrotar Baal, o último dos arquiduques, sua vontade de deixar o inferno é maior do que nunca. Levantando-se de seu trono sombrio, Kangol declara que chegou a hora de receber a recompensa por seus 10.000 anos de tormento. Ele ordena que Balak prepare o ritual. Balak hesita, mas sob o olhar feroz de Kangol, cede e se desculpa, prometendo que providenciará aquilo imediatamente. Gritando, Balak instrui que tragam o equipamento dos 7 arquiduques. O mago negro Amon, com um olhar sombrio, começa a conjurar um feitiço poderoso. Momentos depois, ele avisa que todas as preparações estão concluídas. Com tristeza, Lilith e Balak observam Kangol remover sua armadura enquanto caminha em direção ao altar. Amon explica que, ao canalizar sua enorme energia demoníaca no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer o espaço-tempo, Kangol poderá abrir uma fenda dimensional. Satisfeito, Kangol ordena o início do ritual. Ele pensa que finalmente poderá voltar para casa, e libera o imenso núcleo de energia demoníaca acumulado ao longo de 10.000 anos. A aura esmagadora emana dele, fazendo Amon se arrepiar de êxtase ao observar tamanha força. As estátuas ao redor começam a se mover, reunindo-se em torno de Kangol. Todas as 7 peças do equipamento dos arquiduques estão em perfeita sincronia. Diante de Kangol, um portal se abre lentamente. Em silêncio, ele reflete que, mesmo retornando, sua família, amigos e a pessoa que ama não estarão mais lá. Mas, se for diferente do inferno, qualquer coisa já é melhor. Lilith, em prantos, implora para que ele não os deixe, mas Kangol apenas manda que pare de chorar, pensando que a situação é constrangedora. Lilith grita que quer ir junto com ele, mas Kangol, claramente incomodado, simplesmente salta no portal, deixando para trás os companheiros infernais com um sorriso e um último gesto de desprezo. Não foi um prazer conhecê-los, ele pensa, aliviado. Não nos veremos nunca mais. Enquanto atravessa o portal, Kangol reflete sobre os 10.000 anos no inferno. Ele não deseja mudar o passado, nem tem um grande futuro em mente, basta que o destino final se pareça com a terra que conhecia. Quando finalmente atravessa, Kangol abre os olhos em um mundo desconhecido. Sorrindo,
Ele acredita que está de volta à Terra, mas logo percebe algo estranho. Uma janela do sistema aparece diante dele, informando que o sistema Gaia de defesa dimensional foi ativado, detectando o núcleo da fenda. Confuso, Kangol tenta entender o que está acontecendo, mas mais janelas aparecem, alertando que seu poder ultrapassa os limites. O sistema Gaia, sobrecarregado, entra em pane, ativando os mecanismos de defesa em todas as dimensões. Raios começam a envolvê-lo, e ele é tomado por uma dor intensa. Outra janela do sistema surge, indicando falha na tentativa de eliminar completamente o núcleo da fenda. Em seu lugar, um selo restrito é ativado. Kangol, em meio à dor, murmura para que o destino não abuse de sua sorte. Subitamente, ele desmaia, e quando recobra a consciência, encontra-se em uma floresta. Olhando ao redor, questiona, ainda desnorteado, será que esta é a Terra? Kangol, ansioso para entender sua nova situação, chama a janela do sistema para verificar o estado de seu corpo. Surpreso, percebe que a maioria de seus poderes foi selada. Antes que possa refletir, um som atrás dele o alerta. Ao se virar, encontra um grupo de goblins. A Terra que eu conheço não tem criaturas assim, ele pensa. Decidido, declara que se livrará de todos com um só ataque. Porém, ao perceber que sua energia demoníaca está mais fraca, ativa a autoridade da lâmina e rapidamente derrota os goblins. Uma janela do sistema surge, notificando que ele subiu para o nível 4. Intrigado, Kangol questiona o que são essas criaturas e o conceito de experiência. Ele se surpreende ao notar que se sente mais forte após subir de nível. Observando os cadáveres dos goblins, decide obter mais informações sobre o lugar. Usando sua autoridade de predação, ele absorve os dados fisiológicos dos goblins, mas nada sobre o mundo ao redor é revelado. Ainda assim, a janela do sistema informa que sua energia demoníaca aumentou em um ponto, o que o deixa inquieto. Como um tipo de energia exclusiva do inferno pode existir aqui? A dúvida o assombra. Talvez esse lugar não seja a Terra. A única coisa que o fez suportar 10.000 anos no inferno foi a esperança de voltar para casa. De repente, um grito corta o silêncio, diferente de qualquer som demoníaco ou monstro. Será um humano? Ele se pergunta, e usa sua autoridade de velocidade para correr em direção ao som. Durante sua corrida, Kangol se lembra das terríveis criaturas que enfrentou no inferno, seres grotescos cobertos de tentáculos e membros extras. Ele súplica, não importa o que seja, só quero que tenha 2 olhos, um nariz e uma boca. E, por favor, sem tentáculos. Chegando ao local, ele encontra um grupo de goblins cercando uma pessoa. Aliviado por ver que ela não possui tentáculos, ele avança e elimina todos os goblins. Estendendo a mão, Kangol ajuda a pessoa, que agradece e se apresenta como Seowa. Kangol, nervoso, mal consegue responder e, impulsivamente, a pede em casamento. Seowa fica atonita, perguntando o que ele está fazendo. Percebendo seu entusiasmo desmedido, ele se desculpa e se apresenta formalmente, perguntando se ela está ferida. Enquanto conversam, Seowa tropeça e deixa cair um celular. Kangol, intrigado, se pergunta se aquilo realmente é um celular. Ele aconselha Seowa a não se esforçar e oferece ajuda com os primeiros socorros. Ao pensar na facilidade com que está se comunicando com ela, Kangol relembra como proibiu o idioma demoníaco no inferno e fez todos os demônios falarem coreano para nunca esquecer a língua da terra. Kangol finalmente se vê falando coreano com um ser humano, e não com um demônio. Após terminar os curativos, ele entrega o celular de Seowa e, ao ver a data no aparelho, percebe que está no ano de 2023. Ele fica perplexo, apenas 5 anos se passaram desde sua descida ao inferno. Embora tenha tentado ajustar o tempo, ainda não compreende como tudo pode ter mudado tão pouco. Kangol, intrigado, se pergunta se monstros sempre existiram na Terra ou se começaram a surgir nos últimos 5 anos. Ele pergunta a Seowa por que ela está em um lugar tão perigoso. Ela responde que despertou como jogadora recentemente. Apesar de ser nível 6, decidiu caçar sozinha em um portal de rank e confuso. Kangol tenta entender o que significa ser uma jogadora e pergunta sobre o nível dela. Quando Seowa, corada, o convida para sair do portal, ele pergunta se ela está bem para caminhar com ferimento. Seowa insiste que está tudo bem, mas Kangol decide acompanhá-la até a entrada. Ele pensa que, após 10.000 anos, essa é sua primeira conversa com uma humana sem causar suspeitas. A cena corta, e Kangol e Seowa estão diante de um portal. Ele, emocionado, comemora internamente o fato de estar cercado de humanos sem nenhum tentáculo à vista. Seowa, agradecida, o convida para comer em sua casa como forma de retribuição, mas antes que ele aceite, 2 guardas se aproximam, pedindo a identificação de jogador.
Sem saber do que se trata, Kangol decide usar a autoridade dos cegos, habilidade de Dantalion que manipula a visão de seus alvos. Os guardas ficam convencidos e deixam os dois passarem. Ao chegar à casa de Seowa, Kangol se sente ainda mais feliz, não só por estar na Terra, mas por estar especificamente na casa dela. Seowa chama por sua mãe, que reage com alegria e alívio ao ver a filha em segurança. A mãe de Seowa agradece a Kangol por sua ajuda e o convida para entrar, prometendo preparar uma refeição especial. Kangol se sente um pouco desapontado por não estar sozinho com Seowa, mas lembra-se das condições sombrias do inferno e aprecia ainda mais aquele ambiente acolhedor. Enquanto Seowa e sua mãe estão na cozinha, Kangol observa o celular dela e percebe que precisa reunir informações sobre o que aconteceu na Terra em sua ausência. Ele pede o celular emprestado a Seowa, e ela o entrega, dizendo que ele pode se aconchegar enquanto usa o aparelho. Com o celular em mãos, Kangol finalmente sente que está pronto para descobrir o que o espera neste novo mundo. De volta à Terra após 10.000 anos, Kangol está maravilhado, mas sabe que é hora de se atualizar. Ele verifica as notícias de 2018, ano em que foi enviado ao inferno. Em 22 de fevereiro, o dia da calamidade, portais começaram a aparecer, trazendo monstros desconhecidos e causando devastação. Naquele dia, Kangol também foi tragado para o inferno e agora se pergunta se foi sugado por um desses portais. Antes de aprofundar seus pensamentos, Seowa o chama para a refeição. Kangol, emocionado, se senta para comer um ensopado de kimchi e é dominado por uma felicidade nostálgica. Após 10.000 anos, repletos de refeições horríveis de carne demoníaca, esse sabor familiar e delicioso faz Kangol chorar de alegria. Seowa e sua mãe o olham, confusas, enquanto ele agradece à jovem com sinceridade, dizendo que a comida estava deliciosa. Seowa, surpresa, diz que quem deveria agradecer é ela. Quando pergunta se estava realmente bom, Kangol, emocionado, pede para comer mais. Ela traz uma panela cheia de sopa, e Kangol continua a aproveitar sua refeição, feliz por finalmente estar em casa. De repente, um homem chamado Antaeon invade a casa, gritando para Seowa e exigindo que ela saia imediatamente. Ele a repreende por entrar no portal sozinha. Seowa, irritada, manda Taeon embora, afirmando que agora é uma jogadora e não precisa dele para protegê-la. Taeon ri com desprezo, duvidando de sua habilidade como jogadora. Ele então soca a parede, fazendo um buraco enorme, enquanto Seowa recua, assustada. Ao ver a mãe de Seowa aterrorizada, Kangol percebe que Taeon representa uma ameaça séria. A tensão entre Seowa e Taeon aumenta quando ele, abusivo e ameaçador, começa a falar sobre o pai dela, que já morreu, e sobre a mãe, que mal consegue sustentar a família. Seowa, irritada, manda Taeon calar a boca, acusando de ser a causa de todos os seus problemas. Em resposta, ele agarra Seowa, ordenando que ela siga as ordens da guilda Andras. Seowa resiste, gritando para ele soltá-la e recusando-se a entrar para a guilda. Enfurecido, Taeon a agride, acertando seu rosto e a derrubando. As palavras frias de Taeon e seu desprezo por Seowa e sua mãe despertam o olhar ameaçador de Kangol. Enquanto Seowa chora ao lado da mãe, Taeon a ridiculariza, desprezando sua coragem. Ele finalmente percebe Kangol ali, sentado à mesa e comendo calmamente sua sopa de kimchi. Frustrado com a falta de reação de Kangol, Taeon chuta a mesa, derrubando a sopa. Kangol, ajoelhado no chão, observa a sopa caída, a tristeza e a raiva misturando-se em seu olhar. Ao ver Kangol assim, Taeon o chama de mendigo e o manda se levantar. Kangol então levanta a cabeça e o encara, ameaçador, dizendo que Taeon se atreveu a derrubar sua preciosa sopa de kimchi. Intrigado, Taeon pensa que Kangol possui algo demoníaco em sua essência, provocando, envolve seus punhos com fogo azul. Ele parte para o ataque, mas Seowa interfere, lançando um objeto em Taeon para dar uma chance a Kangol de escapar. Mas Kangol não recua. Ele avança com a habilidade da lâmina, surpreendendo a todos. Taeon tenta acertá-lo, mas Kangol desvia com velocidade e astúcia, demonstrando habilidades que deixam Taeon atônito. Com uma finta rápida, Kangol acerta um poderoso chute no estômago de Taeon, que se contorce com o gol. Enquanto Taeon ainda tenta entender o que acabou de acontecer, Kangol se prepara para o próximo movimento, determinado a proteger Seowa e sua mãe, e a vingar sua preciosa sopa de kimchi. Enfurecido, Taeon tenta mais uma vez atacar Kangol, mas este desvia habilmente, acertando-o com um chute que faz seu nariz começar a sangrar. Furioso, Taeon avança e agarra a perna de Kangol, mas é surpreendido por um outro chute, desta vez direto em seu rosto. Kangol, com movimentos rápidos e certeiros, esquiva dos ataques de Taeon e acerta um soco nas costelas dele, derrubando-o de joelhos. Confuso e amedrontado,
Taeyun se pergunta quem é essa pessoa com tanta força. Sem dar tempo para Taeyun recuperar o fôlego, Kangol pisa em sua cabeça, pressionando-o contra o chão. Taeyun resiste e afirma que não acabou ainda, mas Kangol corta sua tentativa de levantar com um golpe da lâmina no braço, e o manda parar de fazer drama, afirmando que tudo isso é por ele ter derrubado sua sopa de quinte. Intrigado e sem entender, Taeyun pergunta por que Kangol está fazendo isso por uma simples sopa. Kangol, tomado pela fúria, segura o cabelo de Taeyun e com uma voz ameaçadora, pergunta se ele ousa chamar uma sopa de quinte de simples. Ele força a cabeça de Taeyun contra o chão e, como uma punição, ordena que Taeyun grite a plenos pulmões, repetindo as palavras de Kangol: 1. Sopa de quinte, e 2. Uma comida sagrada. Taeyun, humilhado e confuso, repete aos gritos que quinte é uma comida sagrada. Porém, Kangol não está satisfeito e exige que ele grite ainda mais alto, como se estivesse orando fervorosamente. A expressão demoníaca de Kangol intensifica-se enquanto ele obriga Taeyun a bradar ainda mais forte. Assustada e perplexa, Seowa observa a cena, vendo Taeyun aos gritos, rendido e dominado. Finalmente, Kangol recua e retira sua lâmina, olhando para Taeyun com um olhar assassino. Ele decreta que Taeyun nunca mais deve menosprezar uma sopa de quinte em sua vida. Humilhado e derrotado, Taeyun observa com terror e incredulidade, chamando Kangol de psicopata enquanto tenta entender o que acabou de acontecer. Seowa aparece cuidando de sua mãe, mas logo seus olhos se voltam para outro canto da casa. Lá, vemos Taeyun lavando louça. Ele murmura para si mesmo, frustrado, questionando o motivo de ter conhecido alguém como Kangol. Eu apanhei muito e ele ainda roubou minhas roupas. Resmunga. Sua mente recai sobre o ensopado de quinte, culpando-o por toda a situação. Porém, seus pensamentos são interrompidos por Kangol, que, sem papas na língua, provoca: você tá bravo só porque apanhou como um saco de pancadas por causa de um ensopado de quinte? Taeyun, exaltado, grita que não, mas Kangol encara sério e dispara. Vestindo roupas, comendo, dormindo, você nunca entenderá o quão abençoado é nesta vida. Seja grato, trate sua vida com mais cuidado. Taeyun grita em concordância, mas, em sua mente, planeja entregar Kangol para a Guilda Andras. Contudo, antes que consiga aprofundar seu plano, Kangol o chama. Já terminou de lavar a louça? Venha aqui. Taeyun obedece, mas Kangol não alivia. Não tenho nenhum motivo para te deixar vivo. Só fazer o bem não é o suficiente. O mundo não é assim tão fácil. Kangol o segura firme e completa. Mas não se preocupe, eu não vou te matar. Embora, talvez, morrer fosse melhor. Taeyun, tomado pelo medo, se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, Kangol invoca a autoridade do medo do demônio Orobas. Um demônio aterrorizante aparece, agarra Taeyun e o aproxima de seu olho colossal. Em meio a gritos desesperados, a marca de medo inexpurgável é gravada na alma de Taeyun, transformando-o em um fantoche. Com frieza, Kangol ordena que ele nunca revele o que aconteceu ali e o manda embora. Taeyun sai cambaleando, com o terror estampado em seu rosto. Enquanto isso, Seowa observa Kangol, pensando consigo mesma: mais uma vez, ele me salvou. Já Kangol, distraído em seu celular, reflete sobre sua pobreza e a necessidade de ganhar dinheiro. Ele lê sobre as pedras de poder mágico e, de repente, pergunta a Seowa: você tem alguma pedra dessas? Me mostre uma. Seowa rapidamente pega uma pedra de poder mágico de ranking que obteve ao caçar goblins. Ao segurá-la, Kangol analisa: quanto mais escura a pedra, maior o rank. Embora sinta poder, não é energia demoníaca. Confuso, ele devolve a pedra, agradecendo. Determinando que precisa vender a pedra para juntar dinheiro, Kangol pergunta: tem algum escritório de gerenciamento de jogadores por perto? Seowa responde que o mais próximo fica na estação principal de Seul e diz que já planejava ir até lá. Ela explica que, por causa da situação difícil de sua família, acabou entrando no portal de forma descuidada. Agora, quer ajudar outras pessoas, assim como Kangol a ajudou. Embora Kangol admire sua bondade, pensando que depois de 10.000 anos lidando apenas com demônios encontrou um anjo, ele decide que não pretende ajudá-la. Quando ela vai se preparar, ele resmunga mentalmente que andar com alguém tão fraco pode reduzir sua eficiência. Corta para Kangol no trem, segurando seu cartão de identificação. Ele reflete sobre como achou que teria sido declarado desaparecido, mas percebe que ninguém notou sua ausência, mesmo após 5 anos. Seus pensamentos são interrompidos por Seowa, que o chama, apontando para a janela e avisando que estão quase chegando. Ao chegarem à estação do escritório de gerenciamento de jogadores, Kangol fica impressionado com o lugar. Seowa entrega a ele seu antigo celular,
dizendo para usá-lo para se comunicar. Kangol agradece com um sorriso. Seol avisa que vai se inscrever nas aulas para iniciantes e propõe que jantem juntos mais tarde. Kangol concorda e alerta para tomar cuidado. Dentro do escritório, ele caminha até uma máquina para retirar sua senha de atendimento. Kangol retira seu ticket e segue para a sala de testes. Ao chegar, ele ouve um grupo discutindo sobre as 5 grandes guildas da Coreia. Kim Jae-un, da Guilda Mir, Cheon-jojo, da Rosa Vermelha, Baek Kanjeon, da Nu, Young-Eun-jo, da Sanalai, e Chae-Min-yel, da Guilda Honori. Cada uma foi fundada pelos 5 melhores rankers do país. Enquanto ouve, Kangol reflete. Inevitavelmente, ele cruzará o caminho deles assim que recuperar sua força. Quanto mais forte você fica, mais inevitável é se destacar. Ele até cogita já ter encontrado algum deles antes sem saber. Com um olhar sério, decide que precisa acelerar sua recuperação. Ele acredita que, se conquistar o título de jogador, talvez fique ainda mais poderoso do que já foi. Seus pensamentos são interrompidos quando seu nome é chamado. Uma atendente pergunta se ele é Kangol e, ao confirmar, explica o procedimento. Coloque sua mão nesta esfera. Quando você aplicar seu poder, ela mudará de cor. Quanto maior o ranking do seu atributo, mais saturada será a cor. Kangol pensa que seria arriscado se destacar demais. O que faço se parecer forte demais? Pondera. Relutante, ele coloca a mão no dispositivo. Imediatamente, uma intensa luz emana da esfera, atraindo olhares. Preocupado, Kangol se prepara para disfarçar sua força, mas a atendente o surpreende ao anunciar Rank F. Confuso, Kangol tenta entender. Ele considera a possibilidade de seu poder ter sido selado ou mesmo de que sua força tenha sido impossível de analisar devido à sua natureza única. Espantado, ele murmura. Rank F? Como pode? Ele imagina o quão irritado Balak ficaria ao ouvir isso. Para esclarecer, pergunta à atendente como subir de rank. Ela explica. Você pode fazer o curso básico de educação para avançar direto para o rank D. Outra maneira seria acumular uma quantidade específica de pedras de poder mágico. Kangol acha a segunda opção mais interessante. Ao sair, a atendente observa a esfera e percebe algo estranho. A cor começa a escurecer até atingir o preto. Perplexa, ela vê o dispositivo se romper. Isso não faz sentido. Nem Baek Kanjeon, um rank S, chegou ao preto. Como Kangol conseguiu? A cena muda para Kangol em frente a um portal, observando pessoas recrutando membros para grupos. Ele nota como ladinos são frequentemente ignorados, mas não dá muita atenção ao fato. Afinal, isso não o afeta. Ao apresentar seu cartão de jogador ao guarda, tem sua identidade confirmada e entra no portal. Lá dentro, Kangol começa a planejar. Para começar, vou atrás de alguns monstros. De repente, uma voz o chama. Ao se virar, vê um homem gigante se aproximando. Você entrou em um portal de caça sozinho? Kangol, sem entender o problema, responde. E qual seria o problema nisso? Outras 2 pessoas chamam o homem, revelado como Kang Taeso. Ele comenta que Kangol nem passou pelo curso básico de educação e insiste. Para alguém de rank é melhor caçar em grupo do que sozinho. Junte-se a nós. Os outros 2 protestam. Por que você decide isso sozinho? Ele não vai ajudar em nada. Taeso, irritado, retruca. Estamos salvando uma vida aqui. Kangol pensa consigo mesmo que Taeso é uma boa pessoa. Mesmo assim, agradece educadamente a oferta, dizendo que prefere caçar sozinho. Antes que Kangol termine, Taeso se apresenta com entusiasmo. Sou Kang Taeso. E você? Como se chama? Com um leve sorriso, Kangol responde. Kangol agradece novamente pela oferta, mas reafirma que não pretende se juntar ao grupo. Kang Taeso, porém, o interrompe mais uma vez, dizendo com um sorriso. Pode falar comigo de forma casual, viu? Acredite ou não, eu só tenho 24 anos. Kangol observa Taeso e pensa. Isso só pode ser mentira. Ele definitivamente não parece ter 24 anos. Mesmo assim, mantém a educação e recusa a proposta mais uma vez. Entendi, responde Taeso. Mas tome cuidado. Essa área é o habitat de goblins, e entre eles há um goblin gigante e poderoso conhecido como Hobgoblin. Ele explica que o Hobgoblin é um monstro-chefão, muito mais forte que os goblins comuns, e alerta Kangol. Se encontrar esse bicho, fuja imediatamente. Kangol agradece pela preocupação e se despede. Enquanto caminha pela floresta, reflete. Se eu fosse mesmo um rank F, fazer parte do grupo dele seria bom. Mas, estando sozinho, consigo agir sem limitações. Logo, ele encontra rastros de goblins, e pouco depois, dá de cara com um grupo deles. Sem hesitar, Kangol avança, exterminando os inimigos em um piscar de olhos. Ele corta vários goblins com um único ataque, deixando os sobreviventes tremendo de medo. Porém,
isso não os salva. Kangol rapidamente os derrota também. Minutos depois, ofegante, ele comenta: isso é cansativo, é difícil lidar com tantos assim de uma vez. De repente, uma janela do sistema aparece, parabenizando-o por derrotar os goblins de rank E. Sua experiência aumenta, seu nível sobe 4 vezes, e seu atributo de energia demoníaca também aumenta. Kangol sorri ao perceber. Então, subir de nível também aumenta minha energia demoníaca. Encostando a mão em um dos goblins caídos, ele ativa sua habilidade Autoridade da Predação. Ele sente a energia demoníaca fluindo, percebendo que não vem das pedras mágicas, mas do próprio corpo do monstro. Kangol conclui que a quantidade de energia varia conforme o tempo de morte do alvo. Se eu predar monstros que acabaram de morrer, posso acumular energia demoníaca gradualmente. Reflete. Outra janela do sistema surge, indicando que sua energia demoníaca aumentou mais 2 vezes. Com um sorriso, ele comenta: dessa forma, posso vender as pedras mágicas enquanto aumento minha energia. É perfeito. Feliz, Kangol começa a fantasiar. Se eu vender todas as pedras mágicas, poderei comprar muito frango frito. Ele chega até a imaginar levar Seol a um restaurante de frango, babando só de pensar na ideia. De repente, algo interrompe seus devaneios. Ele sente uma presença poderosa e se pergunta: é o que Taeso mencionou? Um hobgoblin. O enorme goblin surge, rugindo, e avança contra Kangol. Ele percebe que o monstro é capaz de usar mana e, por um momento, sente o peso da batalha. O hobgoblin tenta um golpe devastador, mas Kangol consegue desviar. No entanto, o Goblin o surpreende com um ataque que o joga para longe. Kangol rapidamente se recupera, mas é forçado a defender outro golpe. Ele percebe: a diferença de força física é absurda. É a classe de peso. Desviando mais um ataque, Kangol contra-ataca com um soco, mas o Hobgoblin bloqueia com sua armadura. O monstro continua a desferir golpes, mas Kangol, com sua agilidade, evita todos. Observando a diferença entre ele e os goblins comuns, Kangol comenta: esse aí é de outro nível. Olhando ao redor, Kangol pega um osso do chão e o lança no Hobgoblin, provocando-o ainda mais. O monstro, enfurecido, avança, mas Kangol ativa sua habilidade Autoridade da Raiva do Demônio Crossel. Ele não usa a habilidade em si mesmo, mas no Hobgoblin. Com a fúria amplificada, o Hobgoblin desfere um ataque impetuoso, mas Kangol, com reflexos rápidos, desvia novamente. O ataque do Hobgoblin corta todas as árvores ao redor, demonstrando um poder esmagador. Kangol observa e comenta: essa autoridade é, sem dúvida, um buff que amplifica a força do usuário várias vezes, mas o preço é uma maldição que transforma o cérebro em um mero enfeite. O comportamento irracional do monstro resulta em ataques desordenados e descuidados, criando inúmeras aberturas. Aproveitando isso, Kangol avança rapidamente, desferindo um golpe direto na perna do Hobgoblin. O monstro cai com um rugido estrondoso, e Kangol finaliza a luta com outro golpe certeiro. Embora tenha vencido, Kangol murmura com frustração: se fosse como antes, isso teria acabado em 3 tapas. Preciso evoluir logo. Uma janela do sistema aparece, informando que ele concluiu sozinho o desafio do esconderijo dos monstros. Um bônus de 150% de experiência é concedido. Além de uma notificação, ele derrotou um chefão de rank C, o Hobgoblin, com sucesso. O nível de Kangol sobe 3 vezes, atingindo nível 11. Outra mensagem surge: você atingiu 2 graus estágio de despertamento. Novos atributos foram revelados. Atributo desbloqueado: fome insaciável rank C. Aumenta a absorção de energia demoníaca de alvos afetados por predação. Kangol reflete, satisfeito: não sou um rank alto ainda, mas agora consigo absorver energia demoníaca muito mais rápido. Isso significa que, como jogador, minha evolução será ainda mais veloz. Ele então coloca a mão no corpo do Hobgoblin, ativando sua habilidade Autoridade da Predação. O corpo do monstro é envolto por chamas negras, e a habilidade Fome Insaciável é ativada. Uma grande quantidade de energia demoníaca é absorvida, elevando o atributo de energia demoníaca de Kangol em 3 pontos, totalizando 19. Sorrindo, ele comenta: parece que matar monstros mais fortes vale muito a pena. Curioso, ele fecha os olhos para sentir o aumento de sua energia. Uma aura roxa o envolve, surpreendendo. Eu pensei que minha energia demoníaca tivesse dobrado, mas é 3 vezes maior do que esperava. Como isso aconteceu? Intrigado,
Ele continua. Um crescimento tão anormal vindo de uma fonte desconhecida é perigoso. Será que tem a ver com os 10.000 núcleos de energia demoníaca? Kangol teoriza que o selo dos 10.000 núcleos está enfraquecendo toda vez que ele desperta. Se sua teoria estiver correta, subir de nível será o suficiente para restaurar seu poder original. Isso elimina a necessidade de enfrentar portais de alto rank, facilitando sua evolução. Com essa determinação, ele encontra uma pedra de poder mágico e declara: meu próximo objetivo é alcançar o nível 20 e desbloquear o 3 graus estágio do despertamento. A cena corta para um restaurante, onde Kangol está acompanhado de Seowa. Ela pergunta: Kangol, a comida está boa? Ele responde animado: está incrível. Rindo, Seowa provoca: melhor que a sopa de kimchi que fiz para você. Kangol balança a cabeça e responde rapidamente: nem pensar, prefiro muito mais a sua sopa de kimchi. Ela sorri divertida e comenta: você é bem engraçado, Kangol. Seowa então pega um pedaço de frango, estende para ele e diz: pode comer minha parte também. Kangol fica radiante e agradece: obrigado pela comida. Seowa pergunta a Kangol se ele tem amigos ou familiares. Ele responde de forma direta: não tenho amigos, família, nem mesmo uma casa. Preocupada, Seowa oferece uma solução inesperada: se quiser, pode ficar na minha casa por um tempo. Surpreso, Kangol questiona: tem certeza disso? Ela sorri e responde com firmeza: sim, durante todo esse tempo, você me ajudou muito. Não se preocupe com isso. Sem jeito, Kangol agradece. Então, obrigado. Estou sob seus cuidados. Seowa, observando, comenta: eu acho que, na verdade, você tem muitas coisas agora. Antes que ela pudesse concluir o pensamento, Kangol a interrompe: aliás, tenho algo para você. Ele entrega um envelope com 3 milhões de wons. Intrigada, Seowa pergunta: por que está me dando isso? Kangol insiste: considere como o pagamento do aluguel. Seowa balança a cabeça em negação: eu não posso aceitar isso. Com um tom sério, Kangol explica: sei que você gastou bastante recentemente. Também sei que sua família não tem muito. Se não quiser aceitar como aluguel, considere como pagamento pelos ingredientes. Após um breve momento de hesitação, Seowa aceita. Com um sorriso radiante, ela agradece: obrigada, Kangol. Vou preparar uma sopa de kimchi ainda melhor que a última para você. Kangol, emocionado, pensa consigo mesmo: com isso, posso comer sopa de kimchi todos os dias. Ela é realmente um anjo. Ele sorri e faz uma promessa silenciosa: vender um monte de pedras mágicas para mantê-la feliz. Mudando de assunto, Kangol pergunta: você conhece algum portal de rank D por perto? Seowa reflete por um momento antes de responder: sim, há um por perto. Nunca fui lá, mas dizem que um reptiliano saiu de lá uma vez. Com um brilho de determinação nos olhos, Kangol decide: ótimo, vou lá amanhã. Preciso derrotar monstros de alto nível o mais rápido possível, e também preciso vender essas pedras mágicas. Enquanto pensava no que fazer, uma ideia inusitada passou pela mente de Kangol: será que lagarto cozido é bom? Já na casa de Seowa, ela mostra um quarto e diz que aquele costumava ser o de seu irmão. Ela convida Kangol a se sentir à vontade para usá-lo a partir de agora. Ele sorri e agradece, dizendo que, graças a ela, finalmente poderá dormir bem. Seowa responde que não há problema algum, desliga as luzes e deseja boa noite a Kangol. Ele retribui o desejo e, logo em seguida, se deita. Ao encostar na cama, pensa que não dormia em algo tão macio há anos. Refletindo sobre o silêncio e o conforto do local, murmura para si mesmo que voltar para a Terra foi uma boa escolha. No dia seguinte, vemos Kangol novamente diante de um portal. Próximo a ele, uma pessoa ajoelhada implora para que alguém o leve consigo. Kangol observa a cena e pensa que aquele sujeito está ali de novo. Sentindo uma ponta de pena, reflete que, se ele está implorando tanto, talvez alguém devesse levá-lo. Sem se deixar abalar, Kangol segue para confirmar sua identidade e entrar no portal. Ao atravessar o portal, Kangol comenta consigo mesmo que finalmente chegou e avalia o lugar, reconhecendo que aquele é o portal de rank D. Ele decide começar de forma furtiva e utiliza a autoridade do silêncio para desaparecer. Enquanto se move, lembra-se das palavras de Seowa: para compensar sua visão ruim, os homens lagartos são extremamente sensíveis a sons. Ela o alertou que, se ele não for cuidadoso, eles atacarão imediatamente. Subitamente, Kangol surge atrás de 3 homens lagartos. Com um olhar demoníaco, analisa a situação. Ele recorda Seowa mencionando que esses seres são vulneráveis a ataques de fogo, razão pela qual grupos de magos com habilidades desse tipo têm altas taxas de sucesso contra eles. Sem hesitar,
Kangol ativa a autoridade infernal e derrota os 3 inimigos com facilidade. Um grito ecoa ao longe, e Kangol rapidamente encontra outro homem lagarto. Ele o incinera sem esforço e explica que o fogo infernal não pode ser apagado por métodos comuns. Apenas energia demoníaca ou humana podem extingui-lo. O fogo não consome o cor, mas sim a essência vital. Enquanto o homem lagarto é completamente subjugado, Kangol o agarra e começa a refletir. Ele se lembra da guilda de Antaion, chamada Andras, e tem a impressão de já ter ouvido esse nome antes. Kangol conclui que, se Taion cometer algum erro no futuro, ele saberá exatamente o que fazer: destruí-lo. Kangol olha para trás e percebe que há muitos homens lagartos se aproximando. Com um sorriso confiante, ele utiliza sua autoridade infernal contra eles, incinerando os inimigos. Está começando a ficar barulhento, comenta. Ele pondera que, se mais deles continuarem a aparecer, isso pode se tornar problemático. Para evitar maiores complicações, ativa a autoridade do silêncio novamente, apagando qualquer som ao seu redor. Logo, uma janela do sistema aparece, avisando que seu nível subiu mais uma vez. Kangol reflete que, agora que seu nível é maior, o progresso está mais lento. Ainda não é o suficiente, diz para si mesmo, decidido a caçar mais grupos para acelerar o ganho de experiência. De repente, ele ouve alguém chamando por ele. Uma pessoa, com um sorriso confiante, comenta que, pelo equipamento de Kangol, ele parece um completo novato. O estranho pergunta se Kangol gostaria de se juntar à sua guilda. Curioso, Kangol questiona de qual guilda ele faz parte. Com ar de superioridade, o homem responde que são da guilda Andras. Kangol, sem demonstrar interesse, recusa a oferta diretamente. Ele se vira e começa a caminhar, deixando o grupo para trás. O homem observa Kangol se afastar e murmura irritado, arrogante demais para um novato. Ele então consulta outro membro do grupo, perguntando o que fazer. A pessoa ao lado responde que, se Kangol simplesmente for embora assim, o mestre não ficará nada satisfeito. Determinado, o homem afirma que vai trazer Kangol, mas que ele provavelmente estará meio morto quando isso acontecer. Com expressões nada amigáveis, o grupo concorda. O líder, com um tom ameaçador, comenta que usará Kangol para aliviar o estresse e promete ensinar ao novato uma lição que ele jamais esquecerá. A cena corta para Kangol, que está eliminando mais homens lagartos. Ele olha ao redor e diz: devorei tudo por aqui. Embora aprecie a segurança, conclui que se arriscar um pouco pode valer a pena para subir de nível mais rápido. Observando sua mão, ele reflete sobre o próximo passo, até que outra voz o chama novamente. Desta vez, Kangol reconhece o tom. É o mesmo homem da guilda Andras. O estranho se aproxima e, com um sorriso falso, diz ser um jogador veterano. Ele comenta que ficou curioso para ver como um novato estava se saindo e decidiu dar uma olhada pessoalmente. Kangol olha para o membro da guilda Andras e comenta com desdém: você se preocupou à toa. Estou caçando muito bem sozinho. O homem, visivelmente irritado, retruca que as roupas de Kangol parecem boas demais para alguém que estaria realmente lutando. E onde estão os cadáveres? Não vejo nenhum por aqui. Sem perder a calma, Kangol responde: estou apenas descansando um pouco. O homem insiste, perguntando por que Kangol está agindo de forma tão rude com um veterano como ele. Kangol, com um olhar frio, devolve: fiquei irritado com um veterano tão intrometido. Essa resposta enfurece o membro da guilda, que começa a xingar Kangol. Com um tom provocador, Kangol pergunta: você quer lutar ou algo assim? O homem, ofendido, não acredita no que está ouvindo. Ele pensa consigo mesmo como alguém aparentemente insignificante como Kangol ousa falar assim. Esse cara deve ter, no máximo, um atributo de rank B, avalia. Mas, em voz alta, ele diz: você está sendo arrogante agora, mas farei questão de que se arrependa profundamente. Kangol apenas sorri e responde: estou ansioso por isso. O loiro, líder do grupo, segura sua espada com força e, com um sorriso sádico, avisa: vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa pose relaxada. Em seguida, ele bate a espada contra o escudo, provocando um estrondo ensurdecedor. Você sabe que os homens lagartos são extremamente sensíveis ao som, não sabe? Comenta ele, provocativo. Kangol observa a cena e, sem conseguir segurar o riso, vira o rosto para esconder sua diversão. Então era isso que você estava fazendo? Que fofo, diz, zombando do homem. A provocação apenas intensifica a raiva do loiro, que ordena ao seu grupo que prepare um feitiço defensivo. Com uma expressão de superioridade, o homem da guilda Andras olha para Kangol e provoca: e agora? O que você vai fazer? Pelo barulho,
Deve haver dezenas de homens lagartos vindo para cá. Não acha que isso é um pouquinho demais só para educar um novato arrogante como você? Ele então aponta sua espada para Kangol e ordena: ajoelhe-se e implore. Talvez eu até te ajude antes que você vire comida de homem lagarto. Kangol ri alto, claramente se divertindo com a situação. Eu estava me perguntando o que você ia fazer, e é só isso que consegue. Provoca, seu tom cheio de desprezo. Com uma expressão demoníaca, ele encara o loiro e acrescenta: se vai fazer algo, faça direito. Sem dar chance para uma resposta, Kangol ativa a autoridade do rugido ensurdecedor, gerando um estrondo colossal que reverbera por toda a área. Ele então pisa no chão com força, intensificando ainda mais o caos. O loiro, agora completamente desconcertado, grita: pare com isso, seu louco. Kangol, com um sorriso cruel, responde: certo, eu paro. Mas sua expressão demoníaca não demonstra intenção de parar tão cedo. O loiro, suando frio, mal consegue esconder seu pavor, chamando Kangol de insano. Nesse momento, centenas de homens lagartos começam a se reunir ao redor. O grupo da guilda Andras fica apavorado. Uma mulher do grupo observa a cena e comenta, em choque: eu nunca vi tantos homens lagartos juntos. O loiro, desesperado, grita ordens para expandirem a barreira defensiva. Ele encara Kangol, sua voz tingida de pânico: você tá tentando matar todo mundo, é isso? Kangol pula e surge no alto de uma árvore, com um sorriso zombeteiro. Achei que você tinha dito que os homens lagartos são sensíveis ao som. Ele provoca: pois é, eu sei muito bem disso. Nesse instante, os homens lagartos avançam em direção ao grupo. O loiro, em completo desespero, grita por Kangol. Sem demonstrar o menor sinal de preocupação, Kangol retruca: do que você está falando? Eu não planejo morrer aqui. Ele continua: os únicos que vão morrer aqui são vocês. Kangol ativa a autoridade do silêncio, escondendo completamente sua presença. Incapazes de localizá-lo, os homens lagartos se concentram exclusivamente no grupo da guilda. O caos se instala. A barreira defensiva é destruída com facilidade, e os homens lagartos começam a devorar os membros da guilda. O loiro grita para a mulher do grupo conjurar outra barreira, mas é tarde demais. Ela já tinha sido abatida, jogando no vasco. O loiro cai no chão, aterrorizado, cobrindo a boca para não emitir nenhum som. Ao olhar para o lado, vê um de seus companheiros sendo devorado por um homem lagarto, enquanto ainda segurava uma lança. Desesperado, o homem solta a lança, provocando um som que atrai ainda mais atenção. O loiro, tremendo, acaba fazendo barulho também, o que atrai os predadores para ele. Cercado por homens lagartos, ele olha para Kangol com lágrimas nos olhos, implorando por ajuda e se desculpando por suas ações. Kangol, ainda no alto da árvore, observa a cena sem qualquer sinal de empatia. Com um sorriso calmo, ele apenas diz: boa sorte, veterano. O loiro grita em desespero, mas é tarde demais. Os homens lagartos o atacam impiedosamente, devorando-o sem piedade. Maldade é devolvida com uma maldade ainda maior, e intenção assassina é respondida com algo ainda mais cruel. Enquanto isso, Kangol observa a cena de longe, completamente indiferente. Momentos depois, Kangol aparece no chão, cercado pelos corpos carbonizados dos homens lagartos que havia derrotado. Ele murmura para si mesmo: aqui vamos nós. Em seguida, ativa sua autoridade da predação, absorvendo a essência vital das criaturas. Uma janela do sistema surge, notificando que seu atributo de energia demoníaca aumentou em 1 ponto. No entanto, o sistema também informa que a autoridade da predação não pode ser usada em alvos protegidos pelo sistema Gaia. Kangol reflete sobre essa limitação, tentando se lembrar onde já havia ouvido falar do sistema Gaia. Ele recorda vagamente o que ouviu ao retornar à Terra. Parece que os jogadores são protegidos por essa tal coisa chamada sistema Gaia, pondera. Ele se pergunta se seria possível usar a predação para absorver os atributos de um jogador, mas logo descarta a ideia, dizendo: isso não importa tanto assim. No fim, o que realmente importa é aumentar minha energia demoníaca. Uma nova janela aparece, indicando que seu atributo de energia demoníaca alcançou 30 pontos. Kangol observa sua própria energia, sentindo a diferença. Não é só a quantidade, a qualidade também melhorou bastante. Satisfeito, ele conclui que está mais próximo de seu objetivo. Agora só falta terminar de upar, comenta, empolgado com a iminência de seu terceiro despertar. Com um sorriso confiante, Kangol começa a caminhar novamente. Acho que vou caçar mais um pouco, diz, ansioso por continuar sua ascensão. 3 dias depois, já em casa, Kangol saboreia uma tigela de sopa e elogia: a refeição de hoje está deliciosa como sempre. Seowa sorri e agradece o elogio, claramente feliz. Logo em seguida, ela pergunta:
Você vai caçar em um portal hoje também. Kangol confirma com um aceno, dizendo que provavelmente retornará à noite. Preocupada, Seowa comenta: você tem se esforçado demais. Não o vi descansar nos últimos dias. Kangol tranquiliza-a, afirmando que está bem. Ele muda de assunto e pergunta: e as suas aulas? Quando elas acabam? Seowa responde que faltam apenas alguns dias e acrescenta que, a partir de então, planeja caçar goblins para subir de nível. Kangol a observa com curiosidade enquanto ela confessa: não sei se vou conseguir um bom atributo, mas quero chegar logo ao meu segundo despertar. Ele a encoraja com um sorriso: você vai conseguir rapidinho. Antes que ele parta, Seowa oferece um copo de chá, dizendo: beba antes de ir. Você deve estar exausto. Não descansou nem um pouco esses dias. Kangol aceita o chá e, em pensamento, reconhece: ela é realmente um anjo. Durante a conversa, Seowa parece lembrar de algo importante. Ah, Kangol, você já ouviu sobre o rumor nos portais? Curioso, ele questiona: que tipo de rumor? Seowa explica com seriedade: dizem que jogadores caóticos começaram a aparecer recentemente. Pode ser só boato, mas tome cuidado dentro do portal, por favor. Kangol reflete sobre isso. Jogadores caóticos, hein? Aqueles que caçam outros jogadores enquanto mentem sobre seus ranks. Ele se lembra da guilda Andras e questiona se o rumor começou por causa deles. Contudo, logo descarta essa possibilidade, já que verificou durante a última caçada e garantiu que os corpos dos membros da guilda pareciam ter sido mortos pelos homens lagartos. Se esse jogador caótico do rumor sou eu, então não há muito com o que me preocupar, pensa ele. Mesmo assim, reconhece que é melhor prevenir do que remediar. Para evitar qualquer situação inesperada, o foco agora é subir de nível o mais rápido possível. Logo após sua última caçada, uma janela do sistema aparece diante de Kangol. Você alcançou o nível 20. O terceiro despertar será ativado. Ele sente uma onda de poder percorrendo seu corpo enquanto o atributo do terceiro despertar se manifesta. Kangol, surpreso, comenta consigo mesmo: da última vez, a quantidade de mana aumentou significativamente, mas agora, está em um nível completamente diferente. Para testar suas novas habilidades, ele invoca a autoridade infernal, e uma chama imensa surge em suas mãos. Fascinado, ele observa o poder e murmura: tenho certeza de que a cada despertar, o selo do núcleo de energia demoníaca de 10.000 anos fica mais fraco. Essa energia está transbordando através das rachaduras do selo. Outra janela do sistema aparece, informando os detalhes de seu novo atributo. Atributo do terceiro despertar: demônio sedento por mana rank A. Efeitos: permite converter a mana contida nas pedras de mana em energia demoníaca e absorvê-la. Curioso, Kangol pega uma pedra mágica e testa sua nova habilidade. A pedra se dissolve em suas mãos enquanto ele sente a energia demoníaca fluindo para dentro de si. Nada mal, ele comenta: essas pedras mágicas me dão a mesma quantidade de energia demoníaca que um monstro. Isso vai dobrar minha eficiência em absorver energia, embora eu perca o dinheiro que ganharia vendendo essas pedras. Olhando para o celular, ele pensa enquanto já acumulou recentemente: já ganhei bastante nos últimos dias. Não preciso ir a um centro de troca agora. Sentindo-se animado para explorar mais suas novas habilidades, ele decide testar seu poder. Amarrando o casaco na cintura, ele se prepara e dá um salto, ativando sua autoridade do céu. Agora, ele pode voar. Enquanto sobrevoa a floresta, Kangol observa a paisagem e reflete: nunca vi um chefe homem-lagarto antes. Quero tentar absorver a pedra de mana de maior qualidade possível. No entanto, a densa floresta limita sua visão. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz ao longe. Curioso, ele pousa silenciosamente e se esconde atrás de uma árvore para investigar. Kangol avista uma cena peculiar. Kang Taeso, cercado por uma pessoa de cabelo vermelho, que grita furioso e o insulta. Observando a situação, Kangol pensa: isso claramente não é algo comum. Ele reconhece Kang Taeso como o ladino que estava com um grupo anteriormente. O que está acontecendo aqui? Pergunta-se. Enquanto isso, Taeso questiona irritado por que o homem de cabelo vermelho está atacando os membros de sua equipe. O aliado do cabelo vermelho, sem paciência, resmunga: sua voz é muito alta e irritante. Quer atrair os homens lagartos. Ainda escondido, Kangol analisa a situação. Isso é estranho. Parece que Kang Taeso caiu em uma emboscada. Esses devem ser os jogadores caóticos dos rumores, conclui. Como esperado, não era sobre mim. No meio da luta, o homem de cabelo vermelho grita para Kang Taeso calar a boca e obedecer, avançando com um ataque poderoso. Taeso,
Mesmo conseguindo se defender, é arremessado para trás. O homem de cabelo verde observa e comenta: ele é resistente. Mas você acha mesmo que ele está no segundo estágio do despertar? Por que ele é tão durão? Taesso, determinado, responde com firmeza: eu não vou perder tão fácil. Ele finca o escudo no chão e ativa uma habilidade defensiva, criando uma barreira brilhante ao seu redor. O de cabelo vermelho, irritado, ordena: vamos acabar logo com isso. Mas o de cabelo verde o lembra: não podemos matar Taesso. Kangol, ainda escondido, franze a testa ao ouvir isso. O que eles querem dizer com isso? Por que não podem matá-lo? Ele comenta consigo mesmo, observando a batalha. Kangol hesita por um momento. Ele foi ali apenas por curiosidade, mas começa a considerar intervir. É então que ele percebe algo perturbador. O homem de cabelo vermelho está manipulando energia demoníaca. Com olhos arregalados, Kangol avança, protegendo Taesso. Quem são esses caras? Ele murmura. O de cabelo vermelho nota Kangol e, irritado, pergunta: quem é você? Estava só de passagem, não é? Bom, não vai sair daqui inteiro. Ele olha para o de cabelo verde e questiona: precisamos deixá-lo vivo? O outro responde: não, nossa cota já foi alcançada com aqueles dois. Um sorriso sádico surge no rosto do de cabelo vermelho. Ótimo, faz muito tempo que não posso me soltar e arrebentar geral. Ele avança contra Kangol com um machado coberto por energia demoníaca. Antes que o ataque possa causar qualquer dano, Kangol simplesmente dá um tapa na cara do agressor, jogando no chão com um único gol. O de cabelo verde, atônito, grita: o que você está fazendo? O de cabelo vermelho, confuso e furioso, tenta se levantar, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, Kangol desce outro tapa em sua direção, derrubando novamente. O homem de cabelo verde, percebendo que Kangol não é um oponente comum, avança com sua espada. Kangol encara por um momento e, calmamente, ativa a autoridade do vazio destrutivo. Uma onda de energia poderosa é liberada, lançando de cabelo verde contra uma árvore próxima. Ele cai de joelhos, derrotado e sem forças para continuar. Kangol, com um olhar frio, caminha até o de cabelo vermelho que ainda está caído no chão. Ele o segura pelos cabelos e levanta sua cabeça. Eu tenho uma pergunta para você, Kangol diz, sua voz carregada de ameaça. De onde você conseguiu energia demoníaca? O de cabelo vermelho tenta retrucar, mas Kangol interrompe, empurrando sua cabeça contra o chão com força suficiente para rachá-lo. Responda, ele exige, enquanto o silêncio ameaçador da floresta pesa no ar.